Boa noite, Moby Dickers. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos receber uma pessoa que eu respeito muito, que eu respeito a trajetória, que eu respeito o trabalho e que a pessoa em si é um amor. Nós vamos receber Jean Willis. Boa noite, Jean. Bem-vindo ao Moby Dick Show. Boa noite, Petralha. Muito obrigado por ter me convidado e para falar desse assunto, que é um assunto que eu acho tão importante, tão necessário que a gente fale dele. Eu também, a admiração é mútua, eu te admiro como ator, te conheci primeiro como ator, em seus trabalhos como ator, agora a gente tem mais ou menos uma relação pessoal e é isso, admiro sua coragem, sua determinação de tratar desse tema, de usar, sei lá, sua popularidade e seu espaço para isso. Meus privilégios, né, Jean? Porque eu sou um branco, de olho claro, que tem uma certa grana, que conseguiu um habeas corpus. Isso não é a realidade do povo brasileiro. Agora, já que a gente está falando disso, o meu respeito pela lei que você criou, pela sua lei lá atrás, entendeu? Pelo seu projeto de lei que previa a descriminalização do usuário, porque na verdade o usuário é criminalizado em função de interesses econômicos poderosíssimos, né, Jean? E a partir Sim, daí, essa guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas. E que pessoas, né? As pessoas sim. pretas, as pessoas da comunidade. Primeiro, eu quero fazer um comentário sobre essa questão do privilégio que você falou, né? Eu acho que é uma tarefa ética das pessoas que gozam de privilégios se colocarem em defesa daquelas que não têm os mesmos privilégios, né? Então, que bom que você, com os seus privilégios, está utilizando esse privilégio para travar um debate que não tem a ver só com uma questão individual, de uma liberdade individual, de um direito do sujeito sobre o seu corpo, da autodeterminação das escolhas que um sujeito pode fazer sobre o que consumir ou o que não consumir. Né? É uma questão que envolve saúde pública, envolve segurança pública, envolve questões centrais do problema brasileiro, da questão brasileira, que é a questão racial, né? Que bom que você está fazendo isso. Esse projeto que eu apresentei, na verdade, eu era porta-voz de um projeto que nasceu de uma construção coletiva com muitas pessoas, muitos atores políticos, e quando eu estou usando atores políticos, não no sentido teatral, e aí por isso não usa atrizes políticas, né? Mas todos os agentes políticos que trabalhavam com essa agenda, já trabalhavam com essa agenda no Brasil. Em 2011, quando eu me elegi em 2010, em 2011 a revista Trip fez uma matéria sobre essa questão e eles buscavam pessoas públicas que pudessem dizer publicamente que eram a favor da regulamentação do consumo de cannabis e do comércio de cannabis. E eu, recém-eleito, disse claro o que eu coloco. E eu apareci nessa reportagem já em 2011 falando dessa questão, porque desde sempre, para mim, o que me levou, o que me motivou a me candidatar e o que me motiva a estar na política são princípios, né? Eu atuo por princípios. E isso era um princípio, ainda que muita gente dissesse, você vai se queimar, é seu primeiro mandato, você vai tratar de uma questão, né, as pessoas que tinham expectativa que eu ficasse só na agenda LGBTQIA+, pessoas do meu partido diziam, não, você vai se queimar ao tratar dessa questão. Eu falei, olha, não, que eu me queime. Eu não me elegi deputado para não tratar de algo tão importante para o país, que é o tema da regulamentação das drogas, da legalização e regulamentação. Então, eu aceitei e, a partir daí, eu comecei um contato com esses agentes políticos que já trabalhavam nessa questão, que já estavam, que tinham um acúmulo nessa questão. E dessa conversa democrática, ampla, nasceu esse projeto, que era o mais completo já apresentado no Brasil até então. Até hoje. Até hoje. Né? E é muito importante você falar sobre isso, porque o seu projeto foi construído de uma maneira em que esse PL de hoje não foi construído. Quer dizer, as bases desses movimentos, desses rolês, o traficante no morro, o usuário, as mães conheiras que têm que tratar seus filhos com esse medicamento,
tudo isso não foi usado e, de repente, virou um projeto de ar-condicionado, todo limpinho, que separa a maconha medicinal e vilaniza a maconha de uso adulto, que não toca na questão do autocultivo, que não toca na questão do desencarceramento, que é uma das coisas que o teu projeto já previa, da reparação social, Jean. O seu projeto já previa isso. Então, até Sim, hoje, o seu projeto ainda é avant-garde, entendeu? sim, Avant le temps. sim, Então, hoje, a gente fica muito assim grilado que a gente é obrigado a apoiar o PL 399 do companheiro Paulo Teixeira, porque ruim com ele, pior sem ele. Mas é sim, como se fosse uma marcha da maconha, né? Na frente tem 50 mães com as crianças, só que para sim. tornar essa maconha medicinal visível, tinha 100 mil maconheiros fazendo fumaça, fazendo barulho e fumando atrás e tomando porrada. Foi quem Sim. forneceu as plantas para essa suposta maconha medicinal, foi quem estava na clandestinidade, quem estava sofrendo a bota, o tiro na porta, quem estava sendo preso por ser jardineiro, né? Foram essas pessoas que inventaram a maconha medicinal. A maconha medicinal não foi inventada pelos médicos nos seus gabinetes com gravatinha borboleta. Sim, bom, é isso. O projeto ele foi construído por ele, porque ele é tão completo, porque ele é tão avant-garde, como você diz, porque é tão vanguardista e tão futurista e porque ele foi construído dessa maneira democrática, ouvindo os diferentes agentes de diferentes com diferentes acúmulos. Então, eu ouvi tanto os liberais, a perspectiva mais liberal da regulamentação, que visa, inclusive, deixar que o mercado tome conta dessa questão, até modelos mais estatais, em que o Estado regulamenta. E a gente buscou construir, então, uma solução nossa, que tivesse a ver mais com o Brasil, né, que não fosse o modelo americano, nem o modelo uruguaio, mas um modelo que contemplasse o Brasil. E é claro que quando você fala na extinção de um crime, a consequência lógica do direito penal é, uma vez que esse crime seja extinto, as pessoas que estejam presas por causa desse crime, elas sejam soltas e haja uma reparação. E é claro que o projeto observava também assim, a despeito da proibição, da hipocrisia da sociedade, da proibição, da guerra às drogas, que se expressa na forma de uma violência, sobretudo estatal, policial, contra as comunidades pobres, contra as pessoas envolvidas no comércio ilegal que são pobres. A despeito disso, o mercado existe, né? O mercado existe e ele tem um sem número de pessoas envolvidas nele, trabalhando e vivendo dele, né? Pessoas que não fizeram uma opção pelo banditismo. Na cabeça delas, elas não estavam fazendo uma opção pelo banditismo, elas estão fazendo uma opção pelo emprego e pela renda. Porque é claro, vira banditismo porque está proibido e porque é ilegal e porque a sociedade é hipócrita e porque a sociedade trata diferente os usuários brancos, ricos, moradores dos bairros mais nobres, e os usuários pobres, negros, ou as pessoas envolvidas no varejo do tráfico, que são, em geral, os pobres. Ou seja, o tráfico recruta um exército para trabalhar no varejo, que são pessoas pobres, que estão trabalhando nisso porque precisam. São pessoas que estão provendo o sustento da família através dessa. São vendedores de planta, que tem gente que quer comprar, tem gente que vai lá comprar. Não é que ninguém queira comprar. Tem alguém que quer comprar, eles só estão vendendo uma coisa para quem quer comprar. Claro, e seria bom, o que tem que deixar claro é que seria bom para todo mundo, para o país, para a economia, para a segurança pública, se essas pessoas pudessem trabalhar nesse negócio, não ilegalmente, mas legalmente. Porque o que acontece? Quando elas trabalham, quando o negócio é ilegal e ele opera na ilegalidade, ele é um negócio que não pode ser regulamentado pelo Poder Judiciário, é, é um negócio baseado na palavra, defendido pelas armas. Portanto, a ilegalidade gera uma série de outros problemas, como, por exemplo, o tráfico de armas, porque uma vez que não é legal, há que se defender esse negócio por meio da arma e se a quebra de um acordo entre o traficante do atacado e o do varejo
se houver uma quebra entre os dois, esse negócio não vai ser mediado por um juizado, vai ser mediado por meio da bala, do extermínio, do assassínio. Então, perceba como a questão envolve tantas outras questões. Então, seria muito bom, e o mundo civilizado, o mundo, e eu não gosto dessa expressão mundo civilizado, porque é uma coisa meio colonialista, mas o mundo democrático, com democracias mais sólidas, e está pensando em pôr fim a essa guerra justamente por isso, porque a guerra às drogas ela tem gerado um custo muito grande e um custo humano, porque ela tem matado muita gente e ela não tem surtido resultados. Ou seja, a guerra às drogas não diminuiu o consumo, nem combateu o tráfico, ao contrário. A guerra às drogas fortaleceu os cartéis, né, de tráfico de drogas, corrompeu a polícia, os agentes do Estado que estão envolvidos nesses negócios ilícitos, matou muita gente, encarcerou muita gente injustamente e, principalmente, é uma perspectiva que trata uma pessoa adulta como um idiota incapaz. Ou seja, uma pessoa adulta ela tem capacidade de escolher usar uma droga de maneira recreativa, responsável, e se por acaso tiver qualquer consequência, ela pode, se fosse legal, ela poderia recorrer a médicos, ela poderia recorrer ao sistema, né? Como, por exemplo, vamos pegar o exemplo do álcool, que eu sempre gosto de usar esse exemplo. E eu digo isso porque eu tive um pai que abusou de álcool, né? Ele era alcoólatra, ele abusava de álcool. E eu sempre digo que bom que meu pai abusava de uma droga lícita, porque se ele abusasse de uma droga ilícita, meu pai teria morrido na cadeia, né? Porque ele era preto, ele era pobre. Ele abusava de uma droga lícita. Isso significa que todas as pessoas que consomem álcool são iguais ao meu pai? Não. Isso significa que as leis têm que ser feitas a partir da relação de meu pai com as drogas? Muito menos. Isso significa que porque meu pai era um alcoólatra, eu vou me colocar como uma pessoa reacionária em relação a leis que regulamentam o álcool? Muito pelo contrário. Justamente porque o álcool é legal, ele pode ser regulamentado. Porque o álcool é legal, a gente pode criar a lei seca. Inclusive, assim, seria uma redução de danos enorme para o sistema de saúde se as pessoas pudessem consumir drogas legalmente e que tivesse uma fiscalização sobre a qualidade delas. E a legalidade permitisse que a informação circulasse, ou seja, uma pessoa adulta, e eu estou falando aqui das pessoas adultas e capazes, uma pessoa adulta, assim como ela, por exemplo, né, se ela tem um problema de ansiedade e o médico receita para ela Rivotril e escitalopram, ela lê a bula, ela sabe quais são os efeitos colaterais, mas ela sabe que ela tem que usar isso de maneira responsável e ela vai usar. Né? Então, ela sabe que veio de um laboratório sério, que aquilo não é uma droga mal fabricada, e ela vai fazer um uso absolutamente consciente, consciente dos efeitos colaterais, consciente dos benefícios que vai fazer, ou seja, sobretudo, ela não vai ter com essa droga uma relação culpada, porque o que acontece com as drogas ilícitas é que, principalmente, estabelece-se entre o usuário e a droga uma relação de culpa, em que o usuário usa de uma maneira escondida, deprimente, né? Por exemplo, agora a maconha Jean, na zona sul do Rio, sei lá, será tá que não, mais será que não é um quando eu saí. auto preconceito? A pessoa que consome a droga tem um auto preconceito contra si mesmo. Claro, porque ela introjetou um discurso que é um discurso criminalizador da droga. E aí o que acontece? Ela vira uma hipócrita, porque aí ela esconde publicamente que ela usa droga e ela usa privadamente ou ela usa escondido e ela não diz. E aí eu digo, ela passa a ter um comportamento hipócrita porque ela passa a tratar como problemático. Vamos pegar a palavra maconheiro, por exemplo, né? Maconheiro é sempre uma palavra forte relacionada a gente pobre, né? Nós sabemos que existem muitos maconheiros de classe média e classe média alta que usam a Maria Alice Vergueiro, maravilhosa naquele vídeo Tapa da Pantera. Ela é maravilhosa porque ela é uma atriz premiada, maravilhosa, que disse num vídeo de humor, claro, mas ela disse, olha, eu uso maconha há 30 anos, quer dizer, a palavra maconheiro não cola nessas pessoas, mas por causa dessa palavra as pessoas escondem que fumam maconha. Como as pessoas escondem, muita gente que usa
cocaína socialmente, esconde que usa cocaína socialmente por causa de todo o estigma que tem em torno dessa droga, por causa da proibição e do estigma. Olha Porque só, o exemplo nunca em toda a minha carreira, todas as vezes que você me viu no teatro, na televisão e no cinema, todas as vezes eu estava completamente chapado ou viajando de ácido. Que maravilha. Bom, assim, apesar de eu fazer essa defesa e defendo com convicção, eu não tenho muitas experiências com as drogas ilícitas. Passei a beber álcool muito tarde, sei lá, depois dos 25 anos, por causa da questão do meu pai, mas eu não sou careta, eu sou um homem inteligente. E o fato de eu ser um homem inteligente que penso não quer dizer que porque eu não faço, eu vou proibir outras pessoas de fazer, porque eu tô me drogando todos os dias com drogas que são lícitas e que são nocivas. Por exemplo, é uma merda, eu adoro Coca-Cola. Eu sou adicto de Coca-Cola. E eu sei o tanto de mal que Coca-Cola faz, mas eu bebo Coca-Cola. Quer dizer, o que eu posso fazer? E essa é uma droga lícita. É uma escolha sua, você pode fazer o que você quiser do teu corpo, não é isso? Claro, claro. É a sua Então, assim, por escolha. exemplo, eu adoro comida salgada. E sal é um veneno, um dos venenos que a gente usa, né? É, no entanto, a gente come, eu como sal e tal, e eu sei das implicações. O que eu quero dizer é isso: se há uma regulamentação, se há uma legalização, uma regulamentação, a gente opera dentro de um espaço de segurança e fora do estigma que faz com que nossa relação com a própria droga não seja uma relação culpada. Então, por exemplo, volto às pessoas que têm ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade não tem problema nenhum de dizer que tem ansiedade e que se trata com Rivotril, né? Então, ela não tem uma relação, quando ela toma o Rivotril dela, ela não tem uma relação culpada, ela não se sente suja, ela não se sente, né? Ou ela não pensa assim, eu estou contribuindo para um negócio ilegal. Ora, lamentavelmente, os usuários estão contribuindo para um negócio ilegal porque, lamentavelmente, nós não temos pessoas devidamente honestas, de verdade, pessoas verdadeiras que transformem esse negócio num negócio legal que permita as pessoas fazerem uso legalmente, sem culpa e, portanto, sem problemas, inclusive, que a culpa traz, porque tem uma questão psicológica aí que a culpa produz, né, da pessoa. Então, a legalização e a regulamentação, vista dessa maneira bem ampla, como o meu projeto propunha, o projeto que eu apresentei propunha, era o melhor caminho para o Brasil. Mas o Brasil é esse país complexo, é esse país que elegeu um fascista em 2018, é um país que os meios de comunicação não flertam, que os meios de comunicação muitas vezes flertam com a desinformação e algumas vezes com a mentira deliberada. Constrói uma narrativa para que no final todos sejam enganados e caiam nessa Sim, esparrela. que é mistificadora, que é mentirosa e que é, sobretudo, hipócrita. Então, vou dar um exemplo. Quando eu apresentei o projeto, esse dispositivo que pensava nas consequências legais do fim desses crimes tipificados no Código Penal, né, que criminalizam o usuário e tal, é óbvio que o projeto previa que a consequência da extinção de um crime no Código Penal é as pessoas serem livres da cadeia, né? Estarem livres da prisão, da pena. A pena se extingue, então não tem mais sentido a pessoa estar presa. E claro, eu pensava nessa reparação, uma vez que deixa de ser crime, as pessoas que estão atualmente envolvidas no negócio legal, elas seriam incorporadas, claro, elas teriam prioridade da incorporação da legalidade do negócio. Então, isso era muito simples de entender. Entretanto, a Folha de São Paulo colocou uma matéria com a seguinte manchete: João Willis quer anistia para traficantes. Olha que desonestidade. A Folha sabe que a palavra traficante é uma palavra que está associada a traficantes como Fernandinho Beiramar, esses grandes traficantes que estão envolvidos em outros crimes além do tráfico de drogas, que estão envolvidos no tráfico de armas, que estão envolvidos em homicídios, e inclusive outros crimes que se desencadearam em função da ilegalidade do tráfico de drogas. Então, a Folha sabe que os leitores geralmente não leem uma matéria, leem a manchete. E, nesse caso, nem a matéria era muito honesta, porque me parece que o repórter ou não entendeu o projeto, ou com má fé
contra o projeto, fez essa matéria escrota, né? Então, veja, é difícil você tocar um projeto quando a empresa decide lhe difamar a partir de uma mentira, quer dizer, ou de uma desonestidade de explicar, olha, eu já não quero anistia para traficantes como Fernandinho Beiramar, porque Fernandinho Beiramar cometeu outros crimes que não só o tráfico de drogas ilícitas, né? Você tem que começar a se explicar sobre uma coisa que você, porra, bicho, não, vem cá, bicho. Eu quando falei que agora eu estava vendendo a ideia da maconha, que eu não vendia mais sabão em pó para televisão, que eu vendia a ideia, eu vendia a maconha, a legalização da maconha, teve um engraçadinho que eu já estou processando, que colocou: Ricardo Petralha está na miséria e está vendendo maconha. Entendeu? Então é assim. Agora, a gente está discutindo essa coisa da legalização, a gente está falando sobre essas coisas todas, mas aí eu quero fazer uma provocação para você, já. Qual é a realidade se essa conversa que a gente está tendo aqui não fica parecendo conversa de burguês para o cara que está morando lá na comunidade e está preocupado em ter um teto. Não plantar maconha no teto, mas simplesmente ter um teto. Aí eu conversei com um camarada do movimento da Favela no Poder e ele falou: olha só, Dick, eu acho bacana ter os brancos aliados falando sobre essas coisas. Isso, se realizar essa legalização, realmente vai diminuir a bota na nossa porta. Mas, cara, eu às vezes fico pensando assim, porra, eu hoje estou falando de legalização da maconha, mas tem problemas muito piores do que esse, né, Jean? Pô, se a gente for pensar nisso, a gente não vai discutir nenhum outro problema nesse mundo, porque na África subsaariana há pessoas morrendo como moscas em decorrência do HIV, uma doença, uma enfermidade para a qual já tem medicamentos. Se a gente for pensar, por exemplo, na situação dos países do Oriente Médio em guerra, a gente também não fala mais nada, porque é a coisa mais urgente do mundo. O mundo é urgente e as coisas podem ser tratadas, e essa questão não é uma questão menor. Não é, Né? não, né? Eu não me considero, você pode ser branco, eu não sou, eu sou mestiço, eu sou miscigenado, eu venho da periferia desse país, de uma periferia, inclusive, estigmatizada. Na frente da casa em que minha mãe morou até 2005, quando eu ganhei o Big Brother e pude comprar uma outra casa para ela, na frente da casa minha teve uma chacina. Os filhos, em que as pessoas mortas foram criadas comigo. São os filhos, eram os netos de Dona Luísa, que era amiga da minha mãe. Ou seja, eu não estou falando de uma coisa da qual eu estou distante. O extermínio nas favelas por conta dessa guerra às drogas é uma coisa que estava diretamente. Eu tive muitos amigos da Baixa da Candeia que morreram porque estavam envolvidos com o tráfico ilegal de drogas e, sobretudo, de maconha. Então, essa questão ela é urgente discutir. Né? Ela é urgente discutir, ela é urgente porque ela está ligada a outras questões, ou seja, não se trabalha, não se luta contra a violência policial nas favelas se não abordar o motivo da violência policial nas favelas, que é justamente a justificativa da guerra às drogas. Né? Não se discute a questão racial no Brasil se a gente não discutir essa questão, porque quem está encarcerado por causa do tráfico de drogas são os traficantes e os trabalhadores do varejo do tráfico, que são recrutados entre os pobres. Se a gente não tratar dessa questão, a gente não trata de corrupção policial, porque nós sabemos o quanto a polícia está corrompida e pelo dinheiro do narcotráfico, inclusive para manter a ilegalidade. Ou seja, essa questão não é uma questão burguesa, né? Não é uma questão burguesa, é uma questão urgente da sociedade brasileira. Envolve, claro, essa dimensão da liberdade individual, mas essa é só uma das dimensões dessa problemática, que é uma problemática interseccional. Assim, ou seja, o mundo, no século XXI, ele não vai... a gente não vai construir um novo mundo sem enfrentar esse problema. Os Estados Unidos estão, nesse momento, enfrentando esse problema, porque chegou num ponto tal que não tem como não tratar. A morte de George Floyd, que gerou o Black Lives Matter, tem a ver com isso, porque as gangues, os cartéis de tráfico se organizaram nos Estados Unidos em função da proibição, como havia se organizado antes no caso do álcool. Ou seja, Al Capone, um grande mafioso, nasceu graças à proibição do álcool, a uma lei estúpida que proibia
o consumo de álcool. E as pessoas consumiam álcool da pior qualidade, e, enfim, é isso. Toda vez que se faz uma proibição, acontece uma coisa pior. Proibiram o ópio, aconteceu a heroína. Proibiram a bebida, criou-se o crack da bebida, que era aquelas destilarias. E por aí Exato. vai. Claro, porque assim, é da natureza humana, esse debate envolve questões tão profundas, porque a gente tem que encarar que a natureza humana, ou seja, viver uma batata quente, né? Nem todo mundo pode elaborar as questões profundas que estão em todos nós, ainda que a gente não consiga formular. Por exemplo, meu pai, ele não tinha um repertório cultural. Ele era um homem que tinha uma formação muito precária, estudou até a quarta série, então ele não tinha um repertório para formular as angústias profundas da vida dele, né? Ou seja, o fato dele não ter alcançado os sonhos que ele tinha desde criança, o fato dele ser vítima do racismo, né? As angústias de ser um homem e tudo que pesa sobre a masculinidade e as próprias armadilhas que a masculinidade criou para si mesmo. Ou seja, ainda que a gente não elabore essas questões estão nas pessoas, e as pessoas buscam resolver essas questões, muitas vezes, através das drogas, né? Quer dizer, assim, e aí, se você consumir uma droga ilegal, pior para você, porque imagina ela lhe alivia, mas ela é ilegal, aí você está correndo o risco de ser preso, de ser humilhado, de ser extorquido, né? Então, assim, viver uma batata quente, nós nascemos, a vida é bacana, maravilhosa, mas a gente sabe que vai morrer um dia, então isso gera uma angústia desde sempre, né? Quer dizer, a vida é linda, mas porra, vai ter um dia que eu não vou estar aqui, né? E o ser humano, ele tem um interesse pelo que é proibido, né? Isso é natural do ser humano, ele se dirige à proibição. Já o ser humano tem um interesse e um prazer pelo inebriamento, pela embriaguez. Você, quando é criança, você gira no parquinho, naquele brinquedo, e fica todo contente, rindo, quando você sai meio tonto do brinquedo. Então, isso é uma Claro. característica do ser humano. O ser humano, desde animalzinho, ele já é uma pessoa. Aliás, todos os animais se inebriam. Tem a erva do gato, tem a erva do elefante, tem a lobeira que o lobo-guará come e sai trocando perna. Todos os seres Claro, curtem. porque é a dimensão do prazer da vida, né? A vida tem um aspecto, a vida, que eu digo no sentido mais amplo, ela tem um aspecto prazeroso que é incrível, que é maravilhoso, claro. Numa sociedade do trabalho, da produção capitalista, em que todos nós somos convertidos em produtores de riqueza, que não estão conosco, que não ficam conosco, nós que levamos uma vida de merda, se eles nos obrigam, então o prazer vai ficando restrito na vida das pessoas, né? Mas as pessoas querem prazer, as pessoas querem futebol, a cerveja no domingo, as pessoas acabam indo. Então, assim, a proibição ela é uma burrice, porque, ainda que proibido, as pessoas buscam vias para viver seus prazeres. A comunidade gay, por exemplo, a gente vive há milênios um estigma, né? Que no primeiro nos converteu em pecadores, e com essa justificativa de que nós cometíamos pecado contra essas religiões do livro, morremos, né, e fomos perseguidos. Depois a gente foi convertido em pecadores. Deixa eu te interromper um segundo, só para te situar aqui. Eu sou da comunidade pré-gay, eu sou hippie. No meu tempo, o papo era amor livre. Não importa se era homem, não importa se era mulher. De repente, no meio da noite, você acordava e falava: de quem é esse pé? Entendeu? Então, Jean, era diferente. E hoje em dia, as pessoas começaram a dar nomes aos L, aos G, aos B. Mas para mim, cara, é a mesma tribo. Somos nós, somos seres humanos movidos a amor. Só isso. Essa era uma utopia hippie, né? Assim, o movimento hippie, todo o movimento da contracultura, ele foi uma utopia.
ele sonhou com um mundo livre, né? Um mundo livre, inclusive, desses rótulos. Mas, lamentavelmente, os hippies foram derrotados. O neoliberalismo venceu e as categorizações surgiram e as discriminações também. Então, O que era desafio virou consumo. e a maneira que a comunidade encontrou de se defender foi se organizar, não nessa utopia que é linda e que um dia talvez possa acontecer, mas se organizar como um movimento político, sobretudo porque a gente viveu o período tenebroso da epidemia de AIDS. Então, o que eu queria dizer era que, assim, usando como exemplo, né, nós passamos de pecadores para criminosos, ou seja, os sistemas de justiça criminalizaram todo mundo, quase todo mundo, a homossexualidade. Depois, passamos de criminosos a doentes. A medicina categorizou a homossexualidade como uma doença. E aí, isso exigiu de nós um trabalho árduo, uma tarefa difícil, porque muitos de nós, gays, introjetamos esses preconceitos dentro de nós mesmos, né? Então, eu estou usando isso como um exemplo de como vai ser difícil para a gente essa tarefa, elaborar de uma maneira que convença as pessoas que são vítimas da guerra às drogas de que o melhor para elas é defender a legalização. Então, porque nas comunidades pobres, nas favelas, há muita gente que, ainda vivendo a realidade da guerra às drogas, ainda que seus filhos estejam trabalhando no tráfico, tem um discurso absolutamente contraditório, conservador contra o consumo de drogas. Por quê? Porque essas pessoas frequentam igrejas e frequentam um discurso moralista, conservador, religioso, de que o prazer é algo nocivo, é coisa do diabo. Então, o mundo ideal é o mundo dessa completa renúncia do prazer nessa vida, em nome do prazer depois que rolar o apocalipse, ou seja, no paraíso. Então, essas coisas são muito difíceis de você desconstruir numa pessoa, a ideia de que ela tem que viver o prazer aqui, porque a gente não tem garantia que há outro mundo, como diziam os novos baianos, né? Besta é tu, besta é tu, não viver esse mundo, né? Por que não viver esse mundo se não há outro mundo? A minha primeira mulher foi a Baby Consuelo, né? Quando ela tinha Que 17 e maravilha! eu tinha 18. Que maravilha, Petralha, eu não sabia disso. Então, Bom, curiosidades Moby Dick Show. eu adorava ela e adorava quando ela estava ligada a esse esoterismo, essa coisa da era de Aquário, a esse movimento hippie. Eu amo aquela música dela que ela diz: vejo o sol e penso em ti, tu mandes prana para mim. Que esses raios de Orocô penetrem nos meus chakras, me colorindo de amor. Vejo o mar e penso em ti, mandes prana para mim, que esse espelho, luz fulgor, penetre nos meus chakras numa onda de amor. Eu gostava muito mais dessa mensagem de amor, menos moralista, que depois ela assumiu quando se converteu. Agora o remédio dela é cloroquina, né, meu? Puta que pariu. Pois é. Não, mas vamos falar de coisa legal. Uma coisa que me chamou a atenção num discurso teu, num vídeo teu, é de que maneira a comunidade canábica, os maconheiros, podem aprender com a comunidade LGBTQI+, QIA+. Sim. Na verdade, eu fiz esse vídeo em 2018, ele me trouxe muitos problemas, mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito. Eu vou, inclusive, reiterar aqui o que eu disse ali, porque eu não tenho medo da impopularidade, eu não tenho medo mesmo, assim. E sou muito convicto. O que eu disse é que a comunidade canábica tinha muito a aprender conosco nesse movimento que nós fizemos de outing, né? De coming out, de saída do armário e de orgulho, né? E de enfrentamentos de discursos mentirosos sobre nós. Então, nós enfrentamos os discursos mentirosos que nos tratavam como doença, que permitiu que muitos pais trancafiassem seus filhos em manicômios, assim como aconteceu com pessoas que usavam cannabis. O filme da Laís Brodansky, que o Rodrigo Santoro estrela, que é o Bicho de Sete Cabeças, é sobre isso, né? Sobre uma pessoa encarcerada no manicômio porque usava maconha. E isso aconteceu em muitos lugares, pessoas que morreram dentro de hospitais psiquiátricos porque os pais tinham essa concepção
equivocada. Então, o movimento LGBT ele lutou muito contra as internações forçadas, contra as terapias mentirosas de cura gay. Isso demandou, primeiro, a organização da gente como movimento político e a coragem e o conhecimento para desmontar esses aparatos conceituais mentirosos que constroem a gente como inimigos ou como errados, né? Então, a comunidade canábica ela tinha que sair do armário mesmo. É isso que eu digo, assim, saia do armário, porque há pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, fazendo uso recreativo de maconha. E essas pessoas consomem, muitas delas, inclusive, conquistaram o direito de plantar nas suas casas ali longe da violência policial, da batida, da vigilância, e se apartaram de maneira muito egoísta, numa solução muito individualista, de uma questão que é problemática, que envolve outras pessoas. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu vou dar o exemplo desse Eduardo Leite, por exemplo, né? O cara vivia a homossexualidade dele na esfera privada, gozava dos prazeres homossexuais, todo mundo do entorno dele sabia que ele era gay, ele vivia essa homossexualidade muito tranquilo, mas estava se lixando para a comunidade LGBT ampla, que estava sofrendo a violência das religiões neopentecostais, a brutalidade da polícia, a homofobia, ou seja, o cara ele não tocava o fato do Brasil ser o país que mais morre LGBT. Tanto não importava que ele nunca fez na agenda dele nenhuma referência da agenda política dele a essa questão. Ele nunca fez uma política em favor dessa comunidade. Nunca. Ao contrário, em 2018, ele decidiu se aliar ao grande inimigo difamador da comunidade LGBT, que é Bolsonaro. E agora, olha que conveniente, o cara aparece na televisão como fazendo seu out, na verdade, contando para fins de lucros individuais. Então, a comunidade canábica tem que, inclusive, desmoralizar essas pessoas que estão agora gozando do direito e do privilégio de plantar nas suas estufas, enquanto está se lixando para a chacina do Jacarezinho, entendeu? Que foi feita com base nessa questão da guerra às drogas. É disso que eu estou falando. A comunidade canábica ela tem que sair do armário, dizer com orgulho que usa maconha, ressignificar a palavra maconheiro, como a gente ressignificou a palavra viado, né? Ou seja, quando as pessoas me chamam de viado, eu digo viado não, seu viado, né? Senhor viado. E agora, em breve, doutor. Pois é, doutor viado. Os maconheiros têm que dizer isso, quer dizer, eu sou maconheiro e eu sou produtivo. Eu sou maconheiro e eu sou médico, eu sou maconheiro e eu sou juiz, eu sou maconheiro e advogado, eu sou maconheiro e trabalho da indústria da construção civil, eu sou maconheiro e sou dono de bar, eu sou maconheiro e sou garçom. Quer dizer, as pessoas precisam dizer isso para a gente começar a desestigmatizar e levar esses cretinos que estão na Câmara dos Deputados a enxergar o óbvio, que o melhor caminho é a legalização e a regulamentação. É muito importante você dizer isso, porque eu comecei também a falar sobre isso. Sai do armário, usuário. Sai do armário, usuário. Porque se você é uma pessoa que tem condição de sair do armário, que a polícia não vai te prender porque você é usuário, saia do armário. Porque no Uruguai, o Mujica conseguiu isso graças às pessoas que saíram do armário, as pessoas da sociedade que se reconheceram como as pessoas que estavam sendo encarceradas. Falaram, pô, isso aí é meu irmão, isso aí é meu médico, isso aí é meu pastor que está sendo preso porque está usando maconha, que absurdo. E aí exigiram isso, porque o grande problema é esse, a ressignificação da palavra maconheiro. Você tem toda a razão. E pensarmos em termos lógicos, né, científicos. Há muita produção científica em relação não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista econômico, sociológico, antropológico, né, sobre a questão da drogadicção. Não há cultura nesse mundo, nesse planeta Terra, multicultural, com muitas culturas que desapareceram, inclusive, como, por exemplo, a cultura maia, a cultura asteca, que não existe mais. Não há cultura sem relação com as drogas. Todas as culturas desenvolveram uma relação com as drogas para fins ou religiosos ou recreativos, né? Isso é um fato antropológico. Há muito conhecimento produzido nesse sentido, há muita pesquisa desmoralizando mentiras como a ideia de epidemia de crack e tal. Há soluções
em termos de saúde pública, que mostram claramente que a legalização e o acompanhamento e o controle da qualidade das drogas tem um impacto na saúde pública, né, do usuário, as pessoas não ficam improdutivas, ou seja, tem muito conhecimento. Isso tem que ser colocado, as pessoas que estão envolvidas nesse debate têm que ouvir, têm que ler, não podem partir de preconceitos, de experiências individuais, por exemplo, como, porque eu conheço alguém que acabou roubando para comprar drogas. Essa experiência é sua, é dessa pessoa. Há outras tantas que usam e não aconteceu isso com elas. As pessoas fazem uso abusivo de drogas por diferentes motivos, por buracos existenciais que estão nelas, né? Se não fosse com uma droga ilícita, seria com a droga lícita, elas se tornariam obesas, as pessoas com um problema sério com comida, porque, né, comem compulsivamente. E aí essa compulsão, assim como há pessoas que comem compulsivamente e se tornam obesas, né, com um problema de obesidade, há pessoas com compulsão às drogas. Então, essa pessoa ela tem que ser vista como uma pessoa que tem que ser tratada pelo sistema de saúde, não pelo sistema policial, judiciário policial, né? E saber como essas drogas foram desenvolvidas, porque elas foram aplicadas, muitos princípios delas estão em drogas lícitas, ou seja, a gente precisa entender. E é claro, essa é uma tarefa difícil, porque, né, nós não temos muito alcance, não temos os meios de comunicação, portanto, não temos muito alcance. Encontrar espaços na comunicação comercial nesses grandes meios honestos que permitam a elaboração de um pensamento honesto é muito difícil. Quando aparece alguém com um pensamento honesto, em geral as pessoas se identificam, né? Quando ouvem em casa e veem uma conversa como essa, né, dita de maneira com os exemplos claros, de maneira clara, a pessoa para, é verdade, tá aí. Eu nunca pensei nisso, vou pensar nisso agora. Eu tenho grandes amigos aí em Barcelona. Se você quiser, depois no privado eu te mando. Você tem que visitar um clube aí chamado Strain Hunters, de um amigo meu. Ele vai te apresentar as melhores qualidades das melhores coisas. Bom, aqui eu uso... Eu já usei maconha sei lá, e eventualmente posso usar, mas eu aqui não me associei a nenhum clube, porque a política daqui é bastante progressista, né? Como a de Portugal também. Existem uns clubes de cultivo. Eu ainda não me associei, assim que eu não tenho fumado, porque, na verdade, também eu gosto, assim, a minha relação com maconha sempre foi uma relação prazerosa. Quando eu fumava, era uma relação que eu queria de curtir, tinha a ver com festa e tal, e eu sempre fumava maconha dadas por amigos, porque eu jamais compraria pelo fato de não ser legal, e eu queria legalidade justamente para poder um dia comprar tranquilamente. Mas a verdade é que faz muito tempo que eu não fumo, e que eu tenho a única droga que eu tenho consumido em termos de prazer é o álcool. Mas volto a dizer, isso eu não sou, eu sou um homem inteligente, e isso não quer dizer que eu tenha qualquer visão moralista, proibitória, hipócrita sobre as demais drogas. Nenhuma. Eu sou uma pessoa adulta, capaz e gostaria de fazer uso de todas as drogas de maneira correta e lícita. Aliás, inclusive, me gerou um problema e me levaram para o Conselho de Ética porque eu dei uma entrevista para a Leda Nagli, e a Leda Nagli fazia sempre uma pergunta no final do programa, que era assim: o que você faria se você soubesse que o mundo vai acabar em 6 meses? E aí eu falei, eu acho que eu pediria desculpas às pessoas que eu, porventura, sem intenção, machuquei nessa vida, porque eu nunca tive intenção de machucar ninguém, mas a gente pode machucar sem intenção. Eu pediria perdão, desculpas a elas, e iria usar todas as drogas ilícitas e transar com todas as pessoas que quisessem transar comigo até o mundo acabar, porque essa era a melhor maneira de acabar o mundo, ou seja, transando, vivendo prazer. Cara, isso me gerou um problema entre os hipócritas da Câmara dos Deputados. Era uma sucessão de... Um deles, inclusive, estava na Papuda e cumpriu o resto do mandato entre a Papuda, o presídio e a Câmara, porque o Brasil tem dessas. Né? Um sujeito, um criminoso que estava na prisão, não teve o mandato cassado. Esse escroque foi um dos que foi para a tribuna me condenar por causa dessa frase que eu disse fora do âmbito da Câmara, num programa de entrevista, como indivíduo, como cidadão. E eu quero dizer, então, para essa gentalha, de novo, que é isso: se o mundo fosse acabar, eu não ia terminar o mundo rezando, acreditando no paraíso. Se o cometa viesse, eu ia terminar os meus dias
feliz da vida, usando todas as drogas ilícitas com prazer e transando com quem eu quisesse, porque era a melhor maneira de acabar o mundo. Então, Jean, aproveitando que tem essa tradição aí, aproveito e pergunto, segundo a tradição do Moby Dick Show, para quem ou para o que você liga o foda-se? Eu ligo foda-se para todos os reacionários e faixas, e todas as pessoas fascistas, e todas as pessoas que acham que podem me constranger pelo fato de eu ser uma pessoa pública, que ficam usando esse fato do tipo, não gosto mais de você, vou deixar de te seguir, porque você está insuportável. Eu ligo foda-se para essas pessoas. Olha só, não vi o mundo para ser popular. Como político, eu sempre fui verdadeiro. A minha relação com a política sempre foi baseada na verdade. Eu não gosto da mentira, eu não gosto da hipocrisia. Eu não quero agradar ninguém nesse mundo, sabe? Eu quero agradar a mim mesmo em primeiro lugar. Eu quero ser honesto, ter uma relação honesta com a vida. Então, meu foda-se vai para essas pessoas mentirosas, hipócritas, que ficam afirmando publicamente o que não fazem no privado ou negando publicamente o que fazem no privado. Para essas pessoas eu ligo o foda-se total, total. Quer deixar de me seguir? Problema seu. Eu não tenho seguidores, não quero ter seguidores secos, eu compartilho ideias com pessoas. Se as pessoas se identificam comigo, ótimo, esse sou eu. E eu respeito todas as pessoas como são, claro, não respeito fascistas, nem assassinos, nem genocidas. Mas as pessoas diferentes de mim, eu respeito, que pensam diferente de mim politicamente, pessoas que não são que são contra a legalização, eu respeito, quer debater comigo, vamos debater. Mas essas pessoas que, não vou seguir você porque você tá... Foda-se. É isso. Cara, obrigado, cara. Foi genial ter essa oportunidade de conversar com você. As pessoas vão aprender muito com essa entrevista. E espero que quando eu possa voltar, eu visite você no seu sítio em Xerém e a gente possa fumar uma da melhor qualidade e filosofar e pensar na vida. E que daqui até lá a gente tenha avançado bastante nessa questão para que morram menos pessoas, sobretudo nas comunidades pobres, e que sejam encarceradas menos pessoas com base nessa premissa mentirosa de guerra às drogas. É isso. Um beijo, meu querido. Vocês ouviram Moby Dickers? Esse foi o Moby Dick Show de hoje. Um Moby Dick Show de peso, apesar de serem dois magrelos. Foi realmente demais. E vou dizer uma coisa para vocês. Foda-se.